Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição de hoje. Um Salvador veio em Cristo Jesus, pois Ele a minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei com anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei àquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Muito bem, estamos de volta trazendo um resumo da última lição deste trimestre, não é verdade? Quando estudamos neste terceiro trimestre de 2022, o tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muito bem, e o cardápio deste terceiro trimestre foi assim. O primeiro foi as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na segunda lição estudamos as sutilezas da banalização da graça. Lição 3, as sutilezas da imoralidade sexual. Lição 4, as sutilezas da normalização do divórcio. Número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição 6, a sutileza
das ideologias contrárias à família. Lição número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Lição número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lição número 11, a sutileza das mídias sociais. 12ª lição, a sutileza da espiritualidade holística. E agora estamos na lição número 13, a última lição deste trimestre, resistindo às sutilezas de Satanás. Muito bem. Então o cardápio foi uma bênção. Já está aí a nova lição, o 4º trimestre, está aí na sua tela. Muito bem. Mas na lição número 13, fechando este trimestre, né? É muito importante o texto áureo, onde está escrito em Tiago, capítulo número 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É muito importante comentar um pouco este texto áureo, este texto de ouro, né? Por que resistir ao diabo? Né? Nós vamos ver dentro da lição, que aqui é só um resumo, né? Que resistir, a palavra aqui tem um sentido de uma porta fechada e alguém do lado de dentro segurando-a e não deixando quem está forçando do lado de fora entrar. Né? Justamente é isso, resistir. É interessante, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, a Bíblia não manda resistir à prostituição. O conselho bíblico do apóstolo é fugir da prostituição. O problema é que estamos invertendo, né? Tem gente tentando resistir à prostituição, os desejos da carne, e fugindo do diabo, quando a igreja tem que resistir ao diabo, né? Tem que combater, tem que ser firme na batalha e não fugir do diabo, para resistir. Agora, da prostituição, o conselho é fuja. Aí começa com uma conversinha, né? Aí vai minando e vai entrando. Tá lindo, aí vai. Aí daqui a pouco, não, sou forte, eu oro muito. Não tem bom. Ora muito, mas é feito de carne. Ora muito, mas tem desejos. Lê muito a Bíblia, pode ter diversos cursos de teologia, pode ser bacharel, pode ser o que for. Mas se tentar resistir à prostituição, ele fracassa. Né? O conselho aqui é fugir. Lá em Gênesis 39:12, no Velho Testamento tem alguém que fugiu da prostituição. José, né? Fugiu da mulher de Potifar. E olha que não era uma mulher que não era desejável. Não era uma mulher esquisita, né? Em linguajar popular. Não era uma mulher de aparência que não era atraente, né? Possivelmente, para ser mulher de Potifar, possivelmente ela é uma mulher atraente, desejável. Mas o que foi que José fez? José disse, eu vou fugir. Parece que José estava lento, né? 1 Coríntios 6 e 8. É interessante. É porque quem tem Deus, independente da época, quem é fiel a Deus, ele sabe que tem que resistir ao diabo e fugir da prostituição. Apenas este breve comentário sobre o texto áureo. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Quanto mais você desce na presença de Deus, quanto mais você busca ao Senhor, é submisso a Deus, aí você ganha munições para resistir ao diabo. Você não resiste ao diabo só. Eu sozinho não posso, você sozinho não pode.
mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar por tudo, por tribulações, aflições, falta de pão, tentações, porque é Ele quem nos fortalece. Então, é interessante esta verdade prática. E a leitura bíblica em classe está aí na sua tela, Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. É interessante, não é? Temos aqui os objetivos a serem alcançados. No primeiro tópico, temos que apresentar o comprometimento, sim, muito bem, com uma vida centrada em Cristo. O segundo ponto, temos que conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. No terceiro ponto, temos que mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E no quarto tópico, temos que incentivar o comprometimento com a igreja local. É interessante, e essas palavras grandes, compridas assim, é até difícil da gente pronunciar. Aí eu uso uma técnica, eu divido em duas. Faço uma pausa, mas é interessante. A palavra aqui, nos 4 tópicos, é comprometimento. É a pessoa que é comprometido. Quem se casa, ele contraiu um compromisso. Ser fiel até a morte. Né? Ou ser fiel até que a morte os separe. Isso é um compromisso. Tem que ser comprometido. Né? Tem que ter responsabilidade. Tem que assumir os encargos. Né? Interessante. A verdade prática, a gente já viu, vamos ver aqui. A palavra-chave desta lição é resistir. É aquela questão que já falei. É a ideia de alguém que está segurando a porta do lado de dentro. Você não entra. Mas a Bíblia diz que ao humilde Deus dá graça. Mas ao soberbo Deus resiste. Quer dizer que Deus segura a porta. Aí a vida não anda. Já pensou nisso? Deus resiste ao soberbo. O soberbo, ele não tem a aprovação de Deus. Às vezes ele vai querer que o seu projeto ande, que a coisa dê certo, mas Deus está resistindo. Segurando a porta e não deixando abrir. Mas ao humilde, Deus concede graça. Parece que Deus dá um empurrão assim no humilde. E alguém diz, como foi que chegou aqui? É graça. Louvado seja Deus. Né? Temos uma introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Não é verdade? Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Então, o evangelho diluído, isso é muito interessante o que o autor da lição colocou aqui para nós. Quando é que nós diluímos alguma coisa? Imagina aquele, não sei se você é dessa época, chamado Kisuke. Era aquele de 10 centavos, pequenininho. Era interessante que aquele Kisuke, aqui no Nordeste, a gente colocava uma garrafa de 2 litros com água, fazia um suco, diluía que ele crescia. O que a gente está vendo, o que nós estamos vendo por aí é isso. Igrejas que estão inchando. É o Kisuke, coloca 2 litros d'água, um envelope pequeno, coloca a água e faz 2 litros de suco. Interessante. É um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Né? Estão diluindo, estão misturando. O evangelho de Cristo é puro. Estão misturando com ideologias aí fora. Estão misturando o evangelho de Jesus. Já pensou no que isso? Com
misticismo, crenças. Meu Deus, tá difícil o negócio. Mas a igreja está firme no seu propósito. Diga amém. Né? O evangelho diluído, o evangelho misturado é complicado. E às vezes a gente colocava tanta água que ficava, na nossa linguagem aqui no Nordeste, ficava aguado. Quando mais botava açúcar, é interessante, né? Perdia o sabor. O que é diluído perde a sua essência. O que é misturado, né? Perde a sua essência. É interessante, né? Nesta lição veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado, né? Então, o Evangelho de Cristo é o Evangelho que prega a cruz, né? E que nós carregamos a nossa própria cruz de cada dia. Primeiro ponto da lição: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Cristo era o centro da mensagem de Pedro. Cristo também era o centro da mensagem, né, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. E também Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. Né? A Bíblia diz: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. As Escrituras são bem claras, não há outro Salvador. Então, quando está diluindo o Evangelho, misturando o Evangelho, já tirando a essência, imagine que as pessoas pensam que não precisam mais de um Salvador. As pessoas pensam que não precisam de um Salvador, porque estão tirando a essência do Evangelho, dizendo que, crendo em vãs filosofias, pensamento de homem, e a mensagem do Evangelho está perdendo o seu valor para alguns, né? Então, não precisamos de um Salvador. É o que alguém diz por aí. Quando um cristão ou uma igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida e o centro da igreja, né? É interessante outras formas de culto, né? Filosofias, né? Às vezes o culto em algumas congregações, em algumas igrejas tem tanta coisa, tanta fumaça saindo atrás do púlpito, é tanto teatro, já pensou? É tanta peça teatral, é tanto personagem, é tanta coisa. Tem gente que faz o papel de Satanás dentro da igreja. É tanta invenção que às vezes quando vão pregar a palavra, o povo já está satisfeito com tanta ilustração, tanta fumaça, tanta luz, tanto brilho, e a palavra perde a sua primazia, né? Cristo, o Senhor. Por outro lado, a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como um único Salvador e também jamais esquecer de pregar Ele como o único e suficiente Senhor também da nossa vida. Atos 2 e 36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Então, como Salvador, um pregador já dizia, Ele é Salvador, nos livra da dor. Né? É interessante, né? Ele é Salvador. E o Salvador é aquele que vem para salvar, é aquele que vem para livrar, é aquele que vem para nos garantir a vitória. Mas não pense que o Evangelho de Cristo é só de vitória, sabor de mel, sabor de mel, sabor de mel.
o Evangelho de Cristo, nós também temos que reconhecer que Ele é Senhor. A mulher pega em ato de adultério, a mulher adúltera, ela começou a conversar com Jesus lá na beira do poço e ela tratava ele como tu. Tu sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Tu. Mas quando Jesus foi falando e a palavra foi entrando, observe no texto que ela começou agora a tratá-lo como Senhor. Senhor, dá-me desta água. Porque Jesus não é tu. Jesus não é você. Jesus não é o cara lá de cima, como canta a Xuxa. Jesus é Senhor. No Salmo 23 está escrito que o Senhor é o meu pastor. Como pastor, ele salva a ovelha. Como pastor, ele cuida. Como pastor, ele conduz a águas tranquilas. Como pastor, ele alimenta. Mas como Senhor, ele dirige, ele manda. Senhor é um termo de respeito para pessoas de idade, pessoas de eminência, pessoas de autoridade, sim. Então, o nosso Deus, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando reconhecemos Ele como Salvador e como Senhor, nos encaixamos aqui. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. Sim, Senhor, vai para o quartel, vai para onde está o juiz e trata ele de qualquer forma. Sim, Senhor, não, Senhor. Não é? Então, o nosso Senhor, Ele merece todo o nosso respeito. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem outra. Você pode viver salvo do pecado, garantido para ir para o céu. Você pode recebê-lo como Senhor e como Salvador, digo, e pode viver como você vive. Você pode ser Senhor da sua própria vida. Receba Ele como Salvador, é o que pregam. Recebam Ele como Salvador, mas quem manda na sua vida é você. Aí já é ao contrário. Porque quando recebe Ele como Salvador, tem que reconhecer Ele como Senhor. Não é? Aí Jesus passa embaixo do pé de figueira, aí desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Quer dizer, a casa é tua, não é? Mas eu só vou para lá se tu descer. Né? Ele é Senhor. Rapidamente, segundo tópico da lição, comprometimento com as Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. Não é? Tem gente aí que quer atualizar a Bíblia, quer botar a Bíblia na forma do mundo, na forma da filosofia deles, do pensamento deles. Mas a Bíblia diz, Romanos 12:2, não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não é para andar na forma do mundo, não se conformeis, quer dizer, não é para a gente entrar na forma do mundo, mas é para o mundo entrar na forma do Evangelho. Tem gente que fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de ministério em ministério, procurando um lugar que me faça bem. Coitado. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Né? Procurando um lugar, sabe para quê? Para que aceitem ele do jeito que ele é. Pecador, mulherengo, né? Incrédulo, não dizimista, não ofertante. Procurando um lugar que eu me sinta bem, que aceite ele como ele é. Cheio de garrancho. Mas no Evangelho de Jesus não. O Evangelho de Jesus aqui, a gente tem que entrar na forma. Entendeu? Nós temos que entrar na forma do Evangelho. A Bíblia também, além de ser a revelação de Deus, a Bíblia é a regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé.
Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Muito bem, terceiro tópico da lição: comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Como é que vamos resistir às sutilezas de Satanás? Resistir ao diabo com a vida de compromisso e cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João 16:8. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Viver na prática do Evangelho sem a ajuda do Espírito Santo é impossível. O apóstolo Paulo deixa essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6 e o 7 e o 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. As Escrituras ordenam ou exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Quer andar no Espírito? Quer não satisfazer, quer resistir ao diabo e não satisfazer o desejo da carne? Porque a carne quer o quê? A carne quer reinar, como dizem, né? Então, vamos andar em Espírito, no Espírito. Sem o Espírito Santo é impossível vencer o diabo. A vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que santifica para Deus. 2 Tessalonicenses 2:13. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. 1 Pedro 1:2. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. Quarto ponto: comprometimento com a igreja local. A igreja como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Né? Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. 1 Coríntios 13:16. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado do corpo perde sua utilidade, da mesma forma a igreja é isso que acontece. Um membro do corpo fora do corpo não sobrevive, não é verdade? Tentam até salvar, entra com o dedo, né? Tentam salvar, mas é complicado, né? Coloca gelo e leva para o hospital. Mas é interessante que um membro fora do corpo dificilmente sobrevive. É por isso que é possível ser crente na igreja ou em casa. Alguém me perguntou: é possível ser crente em casa? É possível, mas não é viável, não é bom, né? É muito difícil, porque os membros têm que estar juntos. Somos membros do corpo de Cristo. Aí fica um dedo aqui e os outros dedos lá, trabalhando para Jesus, fazendo a obra. Já pensou? Não tem lógica. Você vê o aleijado, o coxo, na porta do templo. Só ia até a porta porque era coxo. Mas quando foi curado, através do milagre que Deus operou através de seus servos, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo saltando e dando glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo, porque templo, né, é a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne.
A igreja, portanto, não é um prédio. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. A igreja não é o prédio. Ali é o templo. O templo. Né? A igreja somos nós. Entendeu? Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quando a igreja sai de lá, Deus não está lá. Quando chega o primeiro crente, Deus chega. Amém? A igreja, portanto, não é um prédio feito de tijolo, areia. A igreja é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Não. Todo membro do corpo tem a sua função. Aí Paulo diz, né? Todo membro do corpo tem a sua função. O pé, tem gente que faz aquelas mugangas, como diz um pastor aqui, de andar com as mãos, né? Mas, na verdade, a mão não é feita para a gente andar com ela, para andar com os pés. Né? Cada membro tem a sua função. É interessante. Então, é muito interessante essa lição. Só uma pincelada para o vídeo não ficar muito longo. Essa lição número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. E a igreja vai resistir debaixo do sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, né? E tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, né? Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, por que está no plural as portas? Porque o inferno tem muitos caminhos. O inferno tem muitas portas. Entendeu? Muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas ideologias. O inferno tem muitas portas. Mas o céu só tem uma. Jesus disse, eu sou a porta e não uma porta. É por isso que está no plural. Né? Que as portas do inferno, filosofias, pensamentos de homens, ideologias de Satanás, tudo isso são portas do inferno. Mas para o céu só tem uma porta. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.